Oi, boa noite. Meu nome é Joyce e eu vim aqui introduzir um pouco do tema do nosso seminário para vocês, que é mutações e aberrações cromossômicas. Primeiramente, é importante explicar o termo para que vocês possam entender melhor sobre o que esse seminário se trata, que mutação significa mudança e cromossomos. Cromossomos, para quem ainda tem dúvida, é uma mistura de DNA mais proteínas, só que de maneira condensada. Condensada, que eu digo, é no sentido de se enrolar, porque durante a divisão celular, para que o material genético da célula seja transportado em segurança, ele se condensa, ele se enrola, como dá para ver aí na imagem. Então, DNA mais proteínas, que antes era cromatina, quando condensado, ele se chama cromossomo. Então, mutações cromossômicas significa mudanças no DNA. Essas mudanças geralmente ocorrem durante a meiose, que é responsável pela formação dos gametas, mas também existem casos como de exposição à radiação, vírus, bactérias ou até agentes químicos. Agora, falando das mutações cromossômicas, elas são divididas em dois grupos, que são as numéricas e as estruturais. As numéricas, como o próprio nome já fala, é quando ocorre uma diferença na quantidade de cromossomos. O erro geralmente acontece na fase anáfase da meiose, que é durante a separação dos cromossomos, acabando um gameta com um cromossomo a mais, outros a menos. As alterações numéricas são subdivididas também em dois grupos, as aneuploidias e as euploidias. As aneuploidias são consideradas mudanças em pequena quantidade no cromossomo. Um breve exemplo disso é a síndrome de Turner, que ao invés da pessoa nascer com 46 cromossomos, ela nasce com 45. Ou até mesmo a síndrome de Down, que ao invés da pessoa nascer com 46, ela nasce com 47. E as euploidias são as mudanças grandes, que são quando todos os cromossomos do indivíduo são afetados, como acontece geralmente com insetos e plantas. Agora, tratando-se do segundo grupo, as alterações estruturais, que é quando se altera uma estrutura do cromossomo. Esse grupo é subdividido em outros 4, que são deleção, duplicação, inversão e translocação. Dá-se o nome deleção ao primeiro grupo por ser o caso em que falta uma parte do cromossomo. O segundo, como o próprio nome já fala, é a duplicação de um pedaço do cromossomo, e o terceiro é quando o cromossomo tem uma parte invertida. O quarto tipo, a translocação, é quando o cromossomo apresenta uma parte de outro cromossomo diferente dele. Olá a todos! Agora eu vou falar sobre as alterações cromossômicas numéricas. Quando ocorre o aumento ou a diminuição no número de cromossomos, dizemos que ocorreu uma alteração cromossômica numérica. Elas podem afetar o número de cromossomos inteiros, aumentando ou diminuindo o seu conjunto total. Podem também alterar o número de cromossomos específicos, cromossomos ali isolados. As alterações cromossômicas numéricas podem ser de dois tipos, aneuploidia e euploidia. Elas são ocasionadas por um erro na hora da separação dos cromossomos. Isso é uma fase da divisão celular chamada de anáfase, e geralmente é na anáfase da meiose, porque é lá que tem a formação dos gametas. E aí, na hora da formação dos gametas, pode ocorrer um erro na hora da separação dos cromossomos. E aí pode ter um gameta com cromossomo a mais ou a menos. Euploidia altera completamente os conjuntos cromossômicos. Isso quer dizer que o número de genomas é alterado, podendo, nesse caso, um conjunto diploide originar um organismo haploide ou poliploide, que é o conjunto cromossômicos acima do nível diploide. Surgem quando os cromossomos se duplicam, então a célula não consegue se dividir. Algumas espécies vegetais cultivadas apresentam euploidias, como o trigo, em que há variedade de 2 lotes cromossomos. Na espécie humana, a euploidia normalmente não é compatível à vida. Aneuploidia. Diferentemente da euploidia, não altera todo um conjunto de cromossomos. É apenas o aumento ou a diminuição de um ou mais cromossomos. Quando o organismo possui um cromossomo a menos, chamamos a condição de monossomia. Quando possui um cromossomo a mais, recebe o nome de trissomia.
Quando possui 2 cromossomos a menos, é um caso de nulissomia. Quando apresenta 2 cromossomos a mais, é tetrassomia. As aneuploidias surgem devido a erro na distribuição dos cromossomos durante as divisões celulares, tanto na mitose quanto na meiose. Estas células resultantes poderão, então, ter excesso ou falta de cromossomos. Meu nome é Marcos Antônio e vou falar sobre as mutações cromossômicas e estruturais. Se a gente fala que é mutação cromossômica e estrutural, a gente já sabe que ele vai sofrer alguma mutação, alguma mudança em alguma dessas cromátides, ou vai sofrer uma inversão, ou duplicação, ou algum tipo de mudança, vai mudar a forma desse cromossomo, né, o material genético. São 4 mutações cromossômicas estruturais. Eu vou começar falando pela de deficiência ou deleção. Eu fiz um desenho aqui para ficar mais fácil para você entender. A gente tem aqui um cromossomo, né, duplicado, unido pelo mesmo centrômero. Então, esse cromossomo ele vai sofrer uma quebra, ele vai perder essa cromátide, né, uma das cromátides dele. Então, ele vai ficar faltando uma cromátide. Então a gente já classifica isso como uma mutação cromossômica de deficiência ou deleção, quando ele perde uma parte dele. A outra mutação cromossômica que é muito comum, que pode passar desapercebido ou pode trazer graves problemas para o organismo, é a de duplicação. Aí a gente tem aqui também, da mesma forma, né, um cromossomo duplicado, unido pelo mesmo centrômero. Aí a gente vai nessa divisão, ele vai ser colado por cima dessa cromátide. Então ele vai ter 2 iniciais desse material genético. Vai ter essa inicial e essa aqui. Então a gente já caracteriza isso como uma mutação cromossômica de duplicação. Mutação cromossômica estrutural de duplicação. Outra mutação cromossômica que a gente tem é de inversão. Muitas vezes quando esse cromossomo ele é separado, a própria célula se encarrega de ressoldar, de colar novamente essa cromátide que foi separada, perdida. Então a gente tem um desenho aqui do nosso cromossomo duplicado. Aí ele perde essa cromátide, só que na hora de fazer essa colagem, ela é colada ao contrário. Essa inicial dele fica no final aqui. Então a gente já caracteriza isso como uma mutação cromossômica de inversão, quando a cromátide ela é colada ao contrário. E a última mutação cromossômica estrutural, para mim, foi a que mais complicou, porque ela é a troca, né, de cromátides entre cromossomos. E quando a gente fala de troca, a gente já pensa em crossing over. Mas é diferente, não tem o mesmo sentido, né? Porque assim, quando acontece o crossing over, essa troca de cromátides é feita por cromossomos homólogos, cromossomos que têm o mesmo material genético. E quando a gente fala de mutação cromossômica de translocação, a gente está falando de troca de cromátides de cromossomos diferentes, não homólogos. Por exemplo, vamos supor que esse cromossomo aqui, nós temos aqui também, né, o desenho de 2 cromossomos duplicados. Vamos supor que a gente tem esse material genético desse cromossomo aqui é do meu cabelo e esse aqui é do meu pé. Então, quando acontece a quebra dessas cromátides, elas são coladas em cromossomos não homólogos, cromossomos diferentes. Então, muda completamente o material genético, a estrutura dessa célula, né? A gente classifica como mutação cromossômica de translocação. Bom, e essa última mutação cromossômica de translocação, ela pode trazer graves problemas para o organismo. Como todas elas, né? Todas elas vão ter vai ter uma consequência. Então, é isso. Essas são as mutações cromossômicas estruturais. Vamos falar rapidinho aqui de 3. Tem muitas, mas eu vou dizer principalmente de 3, que são as mais conhecidas no nosso país. Querem ver, por exemplo, síndrome de Down.
Vou perguntar para vocês aqui, qual dessas crianças possui síndrome de Down? Essa ou essa? Qual dessas pessoas possui síndrome de Down? Todo mundo com certeza responderá a essa criança. Por quê? Porque ela é muito conhecida no nosso mundo, né? Ela é muito famosa. A filha do deputado Romário possui síndrome de Down. A síndrome de Down aqui, quase todos estudou em escolas que possuíam pessoas com síndrome de Down. E a síndrome de Down, como eu disse anteriormente, ela é conhecida como trissomia do cromossomo 21. Ela parece um cromossomo a mais com essa numeração. Isso é a síndrome de Down. Ela acomete a cada 700 pessoas nascidas no mundo, uma nasce com síndrome de Down. É muita gente, né? A cada 700 pessoas, uma nasce com síndrome de Down. Outra também, que todos já devem ter ouvido falar, ou uma grande maioria, é a síndrome de Turner. Eu não sei falar muito bem esse nome, treinei o dia todo, mas não saiu muito bem. É a síndrome de Turner. Ela só acomete mulheres, né? Ela só acomete mulheres. E ela tem uma característica, um fenótipo, como diz Rafael Rosseto, que são chama-se pescoço alado, né? Ela só acomete mulheres e ela tem essa característica do pescoço mais largo, mais grosso. Isso é uma característica da síndrome de Turner. É uma degeneração do cromossomo. Ao contrário do Down, que são 3, ela aqui, trissomia, a síndrome de Turner é só é a monossomia do cromossomo. Então, ao contrário da Down, ela está aqui, ó, dentro desse conjunto. Ela é numérica e ela é aneuploidia. Ela é numérica aneuploidica. Por quê? Porque surgir mais cromossomos é ser numérica e perder cromossomos é ser numérica. Eu coloquei aqui duas numéricas aneuploídicas e uma estrutural euploídica. Quem é ela? A do miado de gato. Para todo mundo, pelo menos, ter a curiosidade de saber quais são essas síndromes. Por que, Lucas, miado de gato? Aqui todo mundo deve saber como um gato mia, né? E quando as crianças nascem com a síndrome do miado de gato, ela tem um choro lamentoso, um choro que se parece com o miado de um gato. Essa é mais rara que as outras, que a Down é uma para 700 pessoas nascidas no mundo, a Turner é uma para 2.500 pessoas nascidas no mundo, e a do miado de gato, uma síndrome estrutural, ela é uma para 50 mil pessoas. Ela é mais rara. Aqui tem um exemplo de Turner, né? Aqui tem um exemplo de Down, e aqui tem um exemplo de miado de gato. Uma pessoa até aparentemente assim, com um fenotipo natural, nada de tão diferente, né? Um defeitozinho nos dentes, isso também é genético. E essas são as doenças que eu queria trazer para vocês hoje, das mutações. Existem outras, né? Existem outras, mas principalmente essas 3, e que ficasse claro essa relação, né? Down, Turner, miado de gato. 2 numéricas, que aparece mais cromossomos ou some cromossomo. Down, trissomia do cromossomo 21. Turner, monossomia do cromossomo. Se eu não me engano, é o 45. Eu vou colar para vocês aqui, que é para ver se eu estou certo. É cromossomo X45. Ninguém sabe o porquê ele nasce só com um, ou do pai ou da mãe. Ainda é uma causa desconhecida na ciência. E o miado de gato, uma estrutural. Por que estrutural? Ela nasce só com uma perninha do cromossomo, sem uma perninha do cromossomo, ou só com uma parte do cromossomo. Daqui a pouco eu volto, no final do seminário, para fazer com vocês umas 3 ou 4 questõezinhas sobre isso aqui, para a gente dar uma fixada na matéria, para a gente conversar um pouco mais sobre essas síndromes que ainda tem muito a ser desvendado no mundo da ciência e que nós, veterinários, futuros veterinários, podemos de alguma forma ajudar essas pessoas.
ajudar essas pessoas de qual maneira? De uma maneira de ter uma vida melhor, de conviver, uma forma de conviver em harmonia com toda a sociedade, sem tantos preconceitos que acarretam o mundo, né? De trazer uma vida mais natural, uma vida mais saudável para essas pessoas. Nós também estamos englobados nesse setor. Por quê? Porque a gente mexe com pesquisa. Né? Muita coisa que se usa em animais foi desenvolvido para humanos, muitos materiais que se usa em seres humanos foram desenvolvidos através de pesquisas animais. É o caso, por exemplo, do soro antiofídico, né? Se usa em seres humanos, mas se fabrica através do cavalo. Então, a medicina veterinária, ela pode sim mudar a vida das pessoas com essas síndromes. Daqui a pouco a gente está de volta. Olha eu aqui de novo. Dessa vez nós vamos fazer os exercícios para recapitular, para não esquecer mais as questões de doenças relacionadas às mutações cromossômicas. E a questão é o seguinte, está aqui o nosso desafio. Para quem acertar as questões todas, vai ganhar vintão, viu? Vamos passar ela folha a folha no dia da aula para ver quem vai acertar. Só vou dar para um, porque se mais de um acertar, então o desafio é quem acertar todas e primeiro, né? Porque senão o estudante veterinário não tem dinheiro, vocês sabem disso. Então bora lá. Todas as alterações cromossômicas abaixo são aneuploidias, exceto, só para lembrar para vocês, o que é a aneuploidia? A aneuploidia é mais ou menos quantidade de cromossomos, porque o comum são 23 pares. 23 do lado, mais 23 do outro. 23 do pai, 23 da mãe. Então, a aneuploidia é mais ou menos cromossomos. Síndrome de Down. Antes disso aqui tem a palavra síndrome. Síndrome de Down. Síndrome de Down não é uma aneuploidia, certo? Por quê? Porque ela é, na verdade, uma aneuploidia, desculpe. Por quê? Porque ela modifica a quantidade de cromossomos. Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Ou seja, nasce todo mundo, todas as pessoas comuns com cromossomos normais nascem com 2 cromossomos 21. Na síndrome de Down aparece mais um. Por isso chama-se trissomia, ou seja, 3 cromossomos 21. Síndrome de Turner é uma aneuploidia? É uma aneuploidia. Por quê? É a monossomia de um cromossomo 45. Monossomia. Então também não é essa, né? Esquece, por quê? Ela é uma aneuploidia, ela quer o exceto que não é aneuploidia. Miado de gato. Miado de gato é a resposta correta. Por que miado de gato é a resposta correta? Porque ela modifica apenas a estrutura do cromossomo. Em miado de gato tem-se a modificação da estrutura. Então a resposta correta é a alternativa C do exercício número 1. Síndrome de Edwards também é uma aneuploidia, mas eu não me estender nela porque ela é um pouco complexa. Como nós falamos só de Down, Turner e miado de gato em nossa primeira participação, aqui fica para vocês a resposta correta. Todas as alterações cromossômicas abaixo são aneuploidias, exceto miado de gato. Miado de gato não modifica a quantidade de cromossomos. Miado de gato, gente, modifica a estrutura do cromossomo. Isso ele não é uma aneuploidia. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Questão número 2 dos nossos exercícios propostos. Down, ou seja, síndrome de Down, é uma alteração cromossômica bastante conhecida. Ela é causada pelo aumento de um cromossomo 21. Nós falamos disso. Sendo assim, trata-se de uma monossomia? Não, né? Se ela aumenta um cromossomo, já não tem como ser só um cromossomo. Olha a palavra, gente. Olha a palavra, aluno, pelo amor de Deus. Se ela aumenta um, é uma monossomia? Mono quer dizer um. É uma monossomia? Não, não é uma monossomia. Se ela é uma diploidia, olha a palavra, di, 2. Né? A síndrome de Down é uma trissomia. Trissomia de qual cromossomo? Do cromossomo 21. A resposta certa é a alternativa C. Beleza? Turner
Questão número 3, galera. Rapidão, para ser breve, para o vídeo não ficar comprido. Tânia é uma alteração cromossômica bastante conhecida, beleza? Ela é causada pela ausência, ó, eu não tirei nota alta nem por isso, não sei nem acentuar a ausência de um cromossomo. Sendo assim, trata-se de, 2 pontos, agora tá certo. Monossomia, diploidia ou trissomia? Sendo breve, ela é uma monossomia, é a ausência de um cromossomo. Tânia é a ausência de cromossomo. Down é o aumento de um cromossomo, é mais um. Tânia é menos um. Miado de gato, é a mudança na estrutura. O cromossomo, para vocês não esquecerem mais, aumento ou diminuição de um cromossomo. Miado de gato é estrutural. Tânia e Down, ela é numérica. São alterações numéricas. Tchau, obrigado. As nos acinos. Quantos cromossomos você está vendo aí? 30? 30. 30. Esses bichos aqui, tá? Ele tem um conjunto de cromossomo 31 e aqui tem um cromossomo de 30. O que você está vendo aqui é resultado, sim, de alterações cromossômicas. Eu estou dando essa matéria agora, justamente é essa matéria que eu estou dando essa aula para os meninos da medicina agora. E uma coisa que eu falo, olha, o que você está vendo aqui é uma alteração no número de cromossomos. Só que é uma alteração no número de cromossomos que aconteceu no tempo evolutivo. Não está levando a patologia nenhuma. Você tem aqui uma espécie e aqui outra espécie. Só que você tem modificações. E a modificação no número é um tipo de modificação. Tá certo? Então, você tem mecanismos ao longo da história evolutiva para você alterar o número de cromossomos e a estrutura dos cromossomos. Quando vocês falam para mim o tema mutações genéticas, mutações cromossômicas, vocês estão falando para mim de variações cromossômicas numéricas e estruturais e as consequências dessas variações. Só que aí você não está pensando no tempo evolutivo que diferencia um cavalo desse bicho aqui. Não. Você está pensando no que vai acontecer nos descendentes desse cavalo aqui. Agora, se você tiver 3 conjuntos, aí você tem uma euploidia, uma variação da ploidia. Então, é um triploide. Toda vez que você tem 3, 4, mais do que isso é improvável de você encontrar na natureza. Então, se eu encontrasse um material de equino triploide, sabendo que o conjunto básico é 31, ele teria 31 mais 31, 62, mais 31, 93. Em humanos triploides, 23 mais 23, 46 mais 23, 69. Isso são as euploidias. São as variações de conjunto cromossômico. Aqui ele está mostrando uma translocação, né? Um pedaço desse cromossomo aqui trocou com esse aqui. Aí é uma anomalia estrutural. Tá? O que causa essas trocas de pedaços, essas anomalias estruturais? Tá? Quebras nos cromossomos durante a formação do gameto. Né? É sempre durante a formação do gameto que você vai ter essas alterações. E eu sou muito tranquilo nisso, porque como eu tenho a formação como veterinária, mas tenho a formação na área da genética humana de interface também, então eu trafego nos 2 mundos. Então, assim, né? Então, na minha cabeça é muito tranquilo. Como é que você pensa a genética humana e como que você pensa a genética na área veterinária? Não, são coisas completamente diferentes, né? Então, lá na humana a gente tem demandas, a gente pode gastar dinheiro. Se você chegar, você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, chegar para ele e falar, eu quero ter um filho, cara, beleza, 35 mil reais para a gente garantir. Você é portador de uma translocação robertsoniana 1421, 35 mil reais é hoje o preço para a gente fazer uma reprodução in vitro assistida e garantir que você vai ter um filho sem alteração nenhuma.
Em bovinos, se você tem uma vaca ou um macho com a translocação 29,1, o que você fala? Bicho, tira ele do rebanho. Tira ele do rebanho. Não bota ele para fazer filho, sacrifica. Né? Vira carne, vira churrasco. É esse o jogo. Né? É uma raça animal. Isso aqui é o Hat Terrier, que tem o pelinho curtinho, bonitinho, e o Hairless Terrier é esse mesmo cachorro aqui, só que sem pelo. Ah, mas o que é que faz ele ficar sem pelo? É uma variação no cromossomo 29, nesse cromossomo aqui, ó. O cromossomo 29. Né? É uma variação que impede a expressão da proteína. Isso aqui é a proteína normal, isso aqui é a proteína encurtada. Se você tiver essa proteína encurtada sendo codificada pelos 2 cromossomos, o bichinho não produz pelo. O pessoal lá nos anos 70 não sabia disso, mas foram selecionando esses animais. Tá? E aí, a base é a mudança de uma letrinha no... Então, pô, incorporar num canil, por exemplo, você vou estar trabalhando com um canil de uma determinada raça. Eu sei que essa raça tem esses problemas genéticos. Será que não é possível a gente usar as ferramentas de genética molecular para continuar mantendo as características da raça, mas eliminar essas variações que causam a doença? Pô, aí você tem que fazer um estudo de mercado. Quanto que isso vai agregar de valor ao meu canil? Uhum. Porque eu acho que, né, assim, são coisas para vocês pensarem. Eu falo assim, cara, com os meninos da medicina, vocês têm que pensar molecular, cara, o mundo é molecular, entendeu? Aí só que você tem que ter avaliação, o que eu posso fazer com essas informações na área que eu vou atuar. Não significa que vai ter informação, você vai usar aquilo na sua área, mas é melhor você ter informação de sobra do que você não ter, não é verdade? Né? Melhor ter conhecimento sobrando, porque, cara, não dá para atuar, não dá para colocar isso aqui.